Bom dia! Nessa quinta-feira, cheia de frio aqui em São Paulo, gente. Não sei de onde vocês estão me ouvindo, mas a gente está começando mais um Chá de Equilíbrio Geronto comigo, aqui no nosso quadro de lives de quinta-feira de manhã. Hoje com um gostinho muito especial, porque é a segunda live aqui do Chá de Equilíbrio Geronto que a gente vai conversar sobre um assunto muito importante dentro do mês da prevenção de quedas. Então, para quem tá me acompanhando já há um tempinho aqui, junho é o mês da prevenção de quedas e eu preparei uma programação muito legal pra gente conversar sobre tudo que envolve, né, esse mundo da geronto, né, pensando em quedas nas pessoas idosas. Se você tá aqui pela primeira vez ou você já assistiu algo, né, que eu já tenha produzido, mas você não me conhece tão bem assim, né? Eu sou a Larissa Viveiro, eu sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia e gerontologia. Eu sou doutora em ciências e tenho me dedicado aqui pelo menos há 3 anos dentro do Instagram a ajudar fisioterapeutas a se tornarem mais seguras para atender pacientes adultos idosos com instabilidade postural e risco de quedas, que nós sabemos, né, que todos têm. E esse tem sido o meu propósito aqui. Eu sou criadora do método Larissa Viveiro de prevenção de quedas e alguns outros cursos que eu tenho dado nesse período todo aí que eu já tô aqui nas redes. Muito bom dia para todo mundo que tá chegando, gente. Já coloquem lá, ó, acho que o aviãozinho tá aqui embaixo, né? Perto da onde você manda comentários, enfim, direct. Então, cliquem aí, compartilhem com mais pessoas. Oi, Maísia, ó, maravilha, amo acompanhar seus enriquecedores conteúdos, que legal, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, pra mim é uma alegria muito grande tê-las aqui, gente, então vão compartilhando aí com o pessoal, e a gente vai conversar hoje, né, dito tudo isso, feita essa apresentação curtinha e rápida, né, a gente vai falar sobre um assunto especial dentro do mês da prevenção de quedas, que é todo adulto idoso com alteração de equilíbrio vai cair? Então, assim, é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Ao mesmo tempo que é uma dúvida, muitas vezes as pessoas negligenciam também essa questão da avaliação do controle postural. Então, já tem 2 assuntos aí que eu já trago, assim, pra vocês, pra gente começar a refletir. A Erinalda, oi Eri, bom dia, tá comentando aqui, ó, me viro nos 30 aqui, mas não perco mais o nosso chá. Ai, que delícia, é muito bom, né? E agora com esse friozinho faz todo sentido, né? Aqui o nosso chazinho. Eu vou tomando aqui um pouquinho enquanto a gente conversa, tá bom? Porque hoje realmente tá muito frio e eu já amanheci com a garganta já pegando, assim, sabe? Do frio. Mas então vamos lá, gente. Bom, eu não preciso nem dizer qual que é a importância, né, que a gente tem por trás desse tema aqui, que eu falei pra vocês. Logo de cara a gente já consegue entender que controle postural e quedas tem tudo a ver, né? Então, os pacientes que têm algum tipo de alteração, e aqui eu já vou me adiantar e já vou responder essa pergunta logo de cara, os pacientes que já têm algum tipo de alteração de equilíbrio são pacientes que vão ter muito mais chance de cair. Não quer dizer que todo paciente que tem alteração do equilíbrio, ele vá cair, tá? Eu já respondo bem de cara aqui a pergunta, né, do tema da nossa live, pra gente poder ir refletindo sobre cada um dos itens que a gente vai trazer aqui pra discussão, tá? Então, assim, por que o paciente que tem alteração de equilíbrio, ele tem mais chance de cair? Por motivos óbvios, tá bom, gente? Por quê? O controle postural é aquele controle que vai ter como objetivo, né, a orientação da nossa postura e a estabilidade do nosso corpo, tá bom? Então, se ele vai permitir isso, e a gente sabe que a queda é, além de ser um deslocamento não intencional para um nível inferior à posição em que se está, né, determinado por circunstâncias multifatoriais e por aí vai, ele, né, a queda, na verdade, é um deslocamento que
compromete a estabilidade do corpo. Então, se é um deslocamento que compromete a estabilidade do corpo, você ter uma alteração de equilíbrio vai favorecer realmente a ocorrência dessa queda. E aí, não de forma... como que eu tô querendo falar uma palavra que até me fugiu agora aqui. Não por acaso, lembrei o que eu queria falar. Não por acaso, a gente já falou em outra live, em outras 2 lives, na verdade, aqui do nosso chá, o seguinte, que pra gente diferenciar um paciente adulto idoso que já tem histórico de quedas, se ele tem um risco intermediário ou um risco alto, a gente faz o quê? A gente avalia o controle postural desse paciente, mesmo que seja de forma rápida dentro de um rastreio ali do teste de velocidade de marcha ou do Timed Up and Go test, tá? Então, é muito importante nesse momento, né, um paciente que já caiu alguma vez, a gente rastrear o controle postural. Por quê? Se ele tem alteração do controle postural, ele vai ser classificado ali num risco intermediário. Se ele não tiver, não tendo a severidade para queda, ele vai ser um risco baixo. Então percebam que sim, ter alteração do controle postural aumenta a chance desse paciente cair. Mas não é só o controle postural que vai nos dizer se esse paciente ele vai cair ou não no futuro. Porque acabei de mencionar agora, né, rapidinho, que as quedas elas são o quê? Multifatoriais. E só pelo fato de ela ser multifatorial, eu já consigo perceber que não é só o controle postural, que é uma partezinha do fator de risco biológico ou intrínseco que a gente conhece, né? Que são aqueles fatores relacionados ao próprio indivíduo, ao corpo do próprio indivíduo, que vai fazer ou que vai determinar se esse paciente ele vai cair no futuro ou não. Então a gente tem muitas outras variáveis, né, para controlar. Por exemplo, dentro desses fatores biológicos relacionados ao próprio indivíduo, eu não tenho só o controle postural, né? Mas eu tenho também, por exemplo, sintomas depressivos, né? Se essa pessoa ela já tem algum sintoma depressivo, se é uma pessoa que tem ficado muito tempo desanimada, se é uma pessoa que ela tem se isolado muito, é uma pessoa que já tem um risco aumentado também aí de cair, tá? Uma pessoa que tem medo de cair, a gente tem alguns estudos que dizem, né, que o medo também pode favorecer e pode aumentar. E isso é intrínseco, biológico do indivíduo. Por algum motivo ele desenvolveu ali, tá? Então isso a gente tem que ficar atento e ficar de olho nessas questões. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo muito simples do biológico e rapidinho. Mas um paciente que tenha, por exemplo, uma casa mal adaptada, que tenha uma casa que não tem uma boa iluminação, que é uma casa que tem um monte de degrau, que é uma casa que não tem barras de apoio em locais em que há uma chance maior ali de cair, como por exemplo um banheiro, né, um box dentro para tomar banho. Se é uma casa que tem um monte de tapete, se é uma casa que tem móveis nos locais de circulação, então não é uma casa bem organizada do ponto de vista de layout, vamos dizer assim. Então, isso também vai fazer com que essa pessoa tenha um risco aumentado de cair, independentemente de ela ter alteração no equilíbrio ou não. Se a gente somar aquela pessoa que tem uma alteração no controle postural com essas alterações ambientais, né, esses fatores ambientais, o risco dela potencializa ainda mais, tá? Também a gente tem, ou por exemplo, essa pessoa dentro desses riscos ambientais, ela escolhe utilizar calçados inadequados ou roupas inadequadas. Isso também vai favorecer a ocorrência de queda ali, independente de ela ter alteração do controle postural ou não, tá? A gente tem também a questão dos comportamentos, gente, né? Então isso é uma coisa que às vezes a gente negligencia, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece de perguntar para o paciente, mas comportamentos de risco aumentam a chance desse paciente cair. Então, mesmo que seja um paciente que não tenha alterações importantes do controle postural, um paciente adulto idoso, né, que tem alterações do controle postural, a gente tem o seguinte, se ele adotar comportamentos de risco, a chance de ele poder cair no futuro aumenta.
E aí que vocês podem estar me perguntando, mas o que seriam esses comportamentos? Então, comportamentos de risco, a gente tem aquele famoso que dentro da área da saúde a gente vê muito, né? O paciente subindo num banquinho para trocar uma lâmpada, subindo num banquinho, numa escadinha para poder pegar alguma coisa no alto, no armário, tá? Aquele paciente que vai mexer, sei lá, limpar a calha do telhado. Então, são coisas que o paciente ele pode fazer, vamos dizer assim, tá? Então, não entendam que eu estou dizendo que um paciente adulto idoso não possa fazer essas coisas. Principalmente aqueles robustos. Numa era, né, digital, principalmente, em que a gente encoraja as pessoas idosas a serem o que elas quiserem, a fazerem o que elas quiserem, né? Então, não quer dizer que ele não possa, né? Ele pode fazer. Ele pode adotar esses comportamentos porque ele tem condição física e funcional para fazer isso. Mas será que esse paciente ele deve fazer? Porque as consequências que ele vai sofrer, né, ou que ele pode sofrer frente a uma queda em cima de uma escada ou em cima de um banco, elas são muito piores, né, do que quando ele era mais jovem. Então, esse tipo de comportamento de risco, ele precisa ser mapeado por nós fisioterapeutas também. Então, a gente tem que ser capaz de identificar esses riscos. Mas quando a gente identificar esses riscos, a gente não pode tratar e se comunicar de uma forma impositiva com esse paciente. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E por que eu tô falando todas essas questões? Porque o paciente ele pode não ter alteração do controle postural em si, que seja muito pontual ali, mas ele pode adotar esses comportamentos e isso pode favorecer a ocorrência de queda dele e ele pode sim cair mesmo não tendo uma alteração importante ali no controle postural, tá? Lembrem que a gente sempre tem falado dentro aqui das lives no Chá de Equilíbrio Geronto, eu sempre tenho postado que toda pessoa idosa tem risco de cair. Aliás, né, no último post que eu fiz sobre isso, todos nós temos risco de cair. Todo mundo tem, tá? Mas, quando a gente fala em risco, a gente tá falando em níveis de risco. Só que apesar de tudo isso, a gente tem que pontuar todos esses detalhes pra gente entender o quanto o controle postural, ele tá realmente influenciando nesse risco para que o paciente ele caia futuramente. Retomando, né, esse ponto principal aqui que a gente está discutindo, o controle postural, ele é importante. Se o paciente ele tem alteração, ele tem mais chance de cair, mas não quer dizer que todo paciente que vai ter alteração vai cair ou não. Às vezes, o paciente ele tem uma alteração de controle postural muito importante, mas ele é tão protegido no meio onde ele está, tão restrito às atividades no meio onde ele está, que ele acaba não se expondo realmente a riscos. Ou muitas vezes ele é super bem orientado, né, por um fisioterapeuta, vamos dizer aqui, que é para o maior público que eu tô falando. E aí ele acaba não caindo porque ele controla muito bem todos os fatores de risco que ele tem ali para queda e não cai, né? Por outro lado, você estar restrito e ter um ambiente em que as pessoas estão te proibindo realmente de fazer essas coisas e de manter a sua funcionalidade e tudo mais, isso também aumenta o risco de cair de novo. Mas a gente tem que avaliar ponto a ponto, tá bom? Bom, dito tudo isso, né, acho que o que a gente pode tomar de lição dessa resposta que eu dei aqui para vocês é que realmente nem todo paciente, né, adulto idoso que tem alteração de equilíbrio, ele vai cair. Mas a gente tem que ter em mente que a gente precisa avaliar controle postural nos nossos pacientes. E isso, se a gente sabe, né, que todo mundo tem risco, e a gente está falando em identificar níveis desse risco, o controle postural, ele vai ser, sim, um ponto principal para a gente poder avaliar, né? Dentro da definição de quedas, a gente já viu que o deslocamento não intencional que acontece com a queda, ele é um deslocamento que compromete a estabilidade. Se compromete a estabilidade, eu não posso deixar de avaliar o controle postural no meu paciente, tá certo? Gente, tá dando para acompanhar? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer? Falem comigo pra gente poder... Pra eu saber que vocês estão curtindo, estão acompanhando. Me mandem aqui os comentários. Só pra saber se a gente pode manter nessa linha e continuar.
Legal, Carol, obrigada. Kelly tá falando que tá dando pra acompanhar. Sim, legal. Beleza, gente. Então, o que que eu queria, ou o que que eu quero, na verdade, né? Ai, obrigada, pessoal. O pessoal tá falando que tá tranquilo, tá ótimo. O que que eu quero, na verdade, pontuar aqui pra vocês sobre esses detalhes, né? Quando eu falo, né, todo paciente adulto idoso tem risco, tem alteração de equilíbrio, né? Todo que tem alteração de equilíbrio vai cair? Essa é a pergunta da live. A gente tem que reforçar um outro detalhe. Eu já falei pra vocês que todo paciente tem risco. A gente só tá falando em níveis de risco. Acho que isso é um mantra que eu tô criando aqui há algumas semanas e acho que isso todo mundo tá pegando muito bem essa informação. Além, né, dessa questão, né, de todo mundo ter o risco, a gente tem que ter em mente que todo adulto idoso vai sofrer alterações no controle postural, que são alterações fisiológicas. Isso precisa ficar claro. Quando eu falo da alteração, se o paciente que tem algum tipo de alteração, eu estou falando daquele paciente que tem uma alteração já importante, com repercussão funcional, tá? Porque se a gente for tomar mais a fundo, todos têm alterações específicas ali que são fisiológicas, né? Então, a gente tem, se a gente for pensar no sistema motor para o controle postural, quando a gente fala ali de músculos, né, enfim, a gente tem o quê? A gente tem alterações, por exemplo, na força muscular. A gente tem alteração na potência, né, desse músculo, a gente tem alteração na massa muscular, a gente tem alteração em qual tipo de fibra que vai ser perdida, tá? Então, as fibras de contração rápida, elas vão ser perdidas muito mais rapidamente do que as de contração mais lenta. O que a gente sabe? Que essa perda de força muscular e de fibras, ela acontece muito mais em região distal de membros inferiores, por exemplo. Então, quando a gente pensar em contrações musculares ou sinergias musculares dessa região ali de tornozelo, a gente já sabe que essa é uma região que fisiologicamente ela já vai estar mais prejudicada, né? O que a gente sabe em relação à ADM, né? Amplitude de movimento. A gente sabe que essa amplitude ela é perdida, ela é diminuída globalmente, mas o local, né, onde a gente tem uma perda ali, uma diminuição mais acentuada, é região distal de membro inferior também, tornozelos e pés ali também, tá? Então, quando a gente sabe o que é fisiológico, isso fica muito mais fácil de a gente entender as alterações dos nossos pacientes também, tá? Além dessa questão, assim, quando a gente pensa em sinergias musculares, o paciente adulto idoso a pessoa idosa, na verdade, é aquela que ela vai ter uma latência, que a gente chama, uma demora para que essas sinergias elas sejam ativadas. Né? Então, o paciente adulto idoso é um paciente um pouco mais lento em acionar respostas frente a um desequilíbrio? Tá? E isso é fisiológico. Pode ser que essa alteração fisiológica não traga repercussões funcionais para ele e ele super se adapte. Né? Tudo vai depender da reserva fisiológica que ele tenha, ou seja, ao longo da vida dele, né? Ele se preparou para esse momento do envelhecimento, ele teve bons estímulos, né? Fez atividade física, exercícios focados e tudo mais, beleza, ele vai conseguir lidar melhor com as alterações fisiológicas desse controle do que aquela pessoa idosa que não tem essa reserva, né? E que hoje pode apresentar alterações importantes. Não quer dizer que a gente não vai conseguir melhorar isso, jamais, a gente consegue, mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Quando a gente pensa, isso eu tô falando mais, por exemplo, esses exemplos dentro do sistema motor, né, do controle postural. Quando a gente pensa lá em sistemas sensoriais, a gente tem alteração, a gente tem ali o sistema visual, o sistema somatosensorial, o sistema vestibular, né? Sistema visual, a gente tem diversas alterações que acontecem com o processo de envelhecimento também, o que faz com que esse sistema ele não oriente de forma 100% ali as informações que ele precisa mandar para orientar a postura.
né, para o sistema nervoso central ali. Sistema somatosensorial, comentei um pouquinho aqui de músculo, tal, então a gente já tem essas alterações. E sistema vestibular também, né? Quando a gente pensa em integração sensorial desses sistemas, a gente também tem alteração com o processo de envelhecimento fisiológico. Vou dar um exemplo bem pontual aqui para vocês. Uma pessoa jovem, na postura em pé, parada, numa superfície firme, de olhos abertos, ela tende, né? A gente tem estudo que mostra que ela tende a se orientar 70% pelo sistema somatosensorial, tá? 20% pelo vestibular e 10% pelo visual. Com o passar dos anos, isso é fisiológico, gente, tá? Nessa mesma postura, a pessoa idosa, ela inverte essa preferência de orientação. Então, na postura em pé, parada, superfície firme, olhos abertos, a pessoa idosa, ela não se orienta mais preferencialmente pelo sistema somatosensorial. Ela se orienta preferencialmente pela visão. A gente não tem estudo que mostre para quanto vai essa proporção de porcentagem, mas ela vai se orientar muito mais pela visão. Então percebam a diferença, tá? Então já que ela se orienta mais pela visão, será que quando eu tiver demandas que eu preciso mais do sistema somatosensorial e do vestibular, ela vai se dar bem? Ou ela pode ter ali um pouco de conflito até que ela se adeque realmente a essa condição? E aí, coisa simples, gente, né, uma condição em que eu vou precisar mais do sistema somatosensorial, quando eu tiver em base reduzida. Então, se eu precisar ficar na posição de Romberg, ou se eu precisar ficar nessa posição aqui de tandem ou semitandem, será que o paciente ele vai conseguir, né, ficar melhor, ficar bem, né? Se eu tirar a informação visual ou se eu diminuir a luminosidade do local, né, em que ele não vai conseguir usar tanto a visão, como que o sistema somato ele vai se comportar ali, já que preferencialmente com o processo de envelhecimento a pessoa ela tende a se orientar pela visão? Se eu for para uma superfície instável, então nem se fala, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa pessoa ela tiver que andar à noite no bairro dela e tá cheio de paralelepípedo, né? Um monte, né? Calçadas irregulares e tudo mais. Como que ela vai conseguir andar bem, né? Nessas condições ambientais e nessas condições de superfície de apoio? Então, esses são detalhes para a gente pensar, né? Porque isso é fisiológico. Mas de que forma que cada paciente vai lidar com essas alterações fisiológicas é única, né? A gente sempre fala que o processo de envelhecimento ele é único para cada pessoa. Então a gente conhece o que é fisiológico, mas a gente tem que saber nortear muito bem ali todas essas questões, tá? Trazendo para nossa realidade, para o nosso tratamento, o que a gente vai fazer com esse paciente, por exemplo, que você vê realmente que fisiologicamente ele tem uma tendência a se orientar mais pelo sistema visual. Você vê realmente nos testes, né, de integração sensorial que ele não vai muito bem nas condições em que ele tem imprecisão ali do sistema somatosensorial, ou que ele quer retirar da visão dele e ele precisa utilizar mais somato e vestibular, ele não dá conta. Então, tudo que ele faz de olhos fechados e em superfície instável acaba atrapalhando bastante ali e ele não consegue se manter estável. Então, nessas condições, a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia clínico. Como que a gente vai trabalhar isso? Então, será que no meu treinamento de controle postural, dependendo do que eu for avaliar ali para esse paciente, nessas condições que se orienta preferencialmente pela visão, eu vou ficar fazendo exercício em frente ao espelho? Ou eu vou ficar dando muita pista visual para ele? Num primeiro momento, pode até ser que sim, para que ele entenda, né, o que você está pedindo para ele fazer. Mas no segundo momento, não, gente. Se eu ficar forçando muito essa questão, né, das pistas visuais ali pra ele e ficar forçando demais, ficar fazendo exercício em frente ao espelho, eu só tô o quê? Valorizando a dependência que ele tem. Então, talvez nesses casos, né, ou melhor nesses casos, é fazer com que a gente estimule mais sistema somatosensorial e vestibular para ele, porque é o que ele precisa usar, que ele não tá usando. Tá? Então, só algumas ideias aqui para vocês, ideias práticas, né? Para vocês pensarem um pouco nessas questões e para a gente reforçar
o que a gente está falando aqui, né? Então, todo paciente adulto idoso com alteração de equilíbrio vai cair? Não necessariamente, vou voltar de novo, né? Não necessariamente. O controle postural é um ponto muito importante dentro dos fatores de risco ali para queda, mas a gente sabe que queda é multifatorial, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tem que entender quais alterações, né, do controle postural são fisiológicas, para a gente entender o que a gente vai encontrar no nosso paciente ou não. E a gente precisa não negligenciar essas alterações. Então, o interessante, o mais importante é a gente avaliar o controle postural em todos os nossos pacientes. Eu dei alguns exemplos de alterações fisiológicas aqui do sistema motor, né, dos sistemas sensoriais, mas obviamente a gente tem também das respostas. Então, os ajustes antecipatórios, ajustes compensatórios, né, as estratégias que são as estratégias reativas, o compensatório é reativo, o antecipatório não, tá? O antecipatório são os ajustes proativos que a gente chama, né? Tem essa nomenclatura também. Não vou entrar nesse detalhe que não é o assunto específico da live, mas se o paciente ele tem alterações aí também, né, desses ajustes e tem alterações que são fisiológicas, a gente também tem que ficar de olho porque são componentes do controle postural. Aquele paciente que em condição de dupla tarefa também não consegue ir bem, né? Ele acaba priorizando ali a tarefa cognitiva que a gente está fazendo ou a segunda tarefa motora que você propôs para ele fazer e não prioriza o controle postural, que é a tarefa primária em si. Então são alguns detalhes aqui, alguns detalhes de alteração fisiológica que eu lembrei para pontuar para vocês, tá bom? Alguma dúvida, gente? Acho que do que eu me programei aqui pra gente conversar seria isso. Comentem aqui pra mim se curtiram, se tem algum detalhe específico desse tema que vocês queiram conversar ainda ou que tenham alguma dúvida. Tem um pequeno delay aqui, eu vou esperar vocês comentarem aqui pra gente poder seguir. E aí? Tudo certo? Deem pelo menos um joinha aí se vocês não tiverem dúvida. Vamos lá, gente. Vocês estão aí ainda? A Rê tá colocando aqui, ó. Cheguei atrasada, mas vou rever do início. Legal, Rê. No geral, olha, para quem chegou também, né, um pouquinho mais tarde, a gente conversou bastante sobre esse assunto de, todo idoso com alteração de equilíbrio vai cair ou não. Resumindo, né, nem todo vai cair, nem todo paciente adulto idoso com alteração vai cair, mas a gente tem que lembrar que todos têm alterações fisiológicas no controle postural, tá? Então, acho que se eu pudesse resumir é isso, tá, Rê? A Carol tá dizendo, adorei, obrigada. Que bom, Carol, muito feliz de você estar aqui. Eri, que já tá batendo ponto aqui, né, Eri, nas nossas lives. Tô adorando ter você aqui, ó. Só agradecer por compartilhar tanta coisa legal. A Rê também, ó, sempre maravilhoso. Obrigada por compartilhar. Legal, gente. Obrigada, então, por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigada mesmo. Ah, a Kelly tá aqui, ó. Lari fez uma pergunta: de quanto em quanto tempo é ideal para fazer a reavaliação desse paciente? Essa pergunta é fantástica, Kelly. Um beijão para você, de saudade, e obrigada por você ter perguntado. Aliás, devo fazer só um parêntese aqui, né? Kelly tem um filtro mega legal, gente. Depois vão atrás dela lá para usar, sobre o processo de envelhecimento, né? O quanto que a gente está se preparando para ele ou não. Kelly, vamos lá. Uma das habilidades que nós, enquanto fisioterapeutas, precisamos ter, além de avaliar muito bem nosso paciente, traçar um planejamento terapêutico muito bom, resolver o problema dele, mostrar resultado para ele, é a gente dizer em quanto tempo a gente vai ter que reavaliar ou, muitas vezes, responder uma pergunta que o paciente faz pra gente: por quanto tempo eu preciso fazer fisioterapia? Né? Eu vejo que muitos colegas físios, né, acabam ficando eternamente com o paciente, né? E vai ficando. E não mostra realmente quanto tempo, né, a gente precisa para que esse paciente melhore ou não. Quando a gente fala, Kelly,
e todo mundo que está me ouvindo aqui. Quando a gente fala de alteração do controle postural e principalmente, né, um treinamento aí focado para a prevenção de quedas, porque é isso, o paciente que tem alteração no controle postural, a gente tem que focar nessa prevenção. A gente está falando de um tratamento de no mínimo 3 meses. Tá? Então, o Guideline Mundial de Prevenção de Quedas, né, e tantos outros estudos que vêm sendo, né, desenvolvidos ao longo dos anos, e isso outros guidelines passados já traziam pra gente, a gente precisa trabalhar com esse paciente, treinar o equilíbrio desse paciente no mínimo 3 vezes por semana durante 3 meses, tá? Então, a minha orientação é que se a gente tem isso de recomendação e de evidência científica, é que você faça as reavaliações a cada 3 meses, tá? Então, isso é muito importante, né? Pensando em controle postural, em prevenção de quedas, a gente precisa de 3 meses para poder ter uma melhora ali das demandas do controle postural, enfim, que você avaliou, outras demandas, né? E outros fatores de risco que o paciente ainda apresente, tá bom? Veja se eu respondi aí a sua dúvida, se fez sentido para você. Se não, coloca aqui embaixo para mim. O Fernando tá falando aqui, ó, que a questão de tempo, ele costuma dar o prazo para cada objetivo terapêutico. Importante fazer isso, Fernando, legal. E aí, na verdade, esse prazo a gente vai dar de acordo com o que a gente tem na literatura. Então, vamos supor, nesse exemplo que a Kelly trouxe aqui, que eu entendi que foi isso, o objetivo é o quê? Melhorar o controle postural nessa e nessa demanda, vamos dizer, né? Aí vocês têm que colocar de acordo com a avaliação de vocês o que é. Então, o que a gente tem, como eu falei aqui, tratamento 3 vezes por semana, fisioterapia 3 vezes por semana por 3 meses. Então, inicialmente, para que você melhore essas questões do controle postural, você precisa de no mínimo 3 meses. E aí, assim, se é um paciente que não vai aceitar fazer um tratamento 3 vezes na semana, e você precisa deixar claro para ele que, olha, eu não consigo garantir realmente que em 3 meses talvez a gente vá melhorar. Se esse paciente falar que só pode 1 vez na semana, aí você vai falar, olha, a gente não tem evidência científica para isso, então a gente vai demorar muito mais para chegar no local onde a gente quer chegar, e pode ser que a gente não chegue, né? Aí vale a gente usar de estratégias, né? Hoje a maioria dos meus pacientes aceitam ser atendidos 2 vezes na semana no máximo. 3 vezes é muito difícil eu conseguir. Só que o que eu converso muito com eles lá no primeiro dia, né, da avaliação e tudo mais. Olha, tá bom, você não vai conseguir fazer 3 vezes na semana, então a gente trabalha com 2 vezes presencial e 1 vez de orientação de exercícios domiciliares. E isso, assim, para qualquer paciente eu faço essa orientação. Mas nesses casos eu tenho que ser muito mais rígida para falar para que esse paciente ele tem que fazer nesse 3º dia. E aí eu vou deixar orientações de exercícios que sejam seguros para ele fazer sozinho ou com algum familiar. Tá? Então, os exercícios mais desafiadores para o controle postural, eu vou deixar para fazer junto comigo, tá bom? Certo? A Kelly colocou aqui obrigada e o Fernando tá dizendo perfeito, legal. Ficou alguma dúvida ainda, gente? Ou tá tudo bem? Muito legal a pergunta de vocês, tá? Agora no final, adorei. Bom, então, só pra gente fechar aqui, esse foi mais um chá de equilíbrio geronto comigo. A gravação ela vai ficar disponível aqui no Instagram e eu vou levar a gravação pro YouTube também, como eu tô fazendo, né, nessa nossa série. Convido a todos, né, se vocês entraram aqui e ainda não me seguem, né, cliquem lá em cima, coloquem lá no meu perfil para me seguir. Ativem as notificações lá no sininho no meu perfil, porque assim vocês vão ser avisados realmente de todo o conteúdo que eu postar. Isso é muito importante, tanto aqui quanto lá no YouTube, tá bom? E fiquem atentos e atentas, porque a nossa programação do mês da prevenção de quedas continua a todo vapor. E semana que vem, no dia 19, segunda-feira, a gente vai ter estreia aí da Semana da Prevenção de Quedas, em que eu vou trazer conteúdo realmente denso assim para vocês todos os dias, tá? A gente vai ter a abertura da semana com uma super pesquisadora brasileira que eu sou muito fã na segunda-feira. Vocês vão receber, né, todas as informações aí no meu perfil. E a gente vai falar dos desafios que a gente tem
de implementar na prática clínica, a prevenção de quedas mesmo, tá? Então essa vai ser a nossa primeira live. Durante a semana eu ainda vou liberar mais 3 vídeos gravados com convidadas muito especiais. E na terça, na quinta e no sábado, ou seja, dia 20, 22 e 24, a gente tem 3 aulas muito especiais comigo no YouTube, ao vivo, que eu vou trazer temas bem práticos, tá bom? Trazer para vocês aí formas bem interessantes pra gente falar sobre a prevenção de quedas, mas falar da nossa atuação mesmo enquanto fisioterapeuta, tá certo? E quem não quiser perder nenhuma dessas informações, me manda mensagem no direct para fazer parte da minha comunidade gratuita no WhatsApp, que lá eu tô mandando todas as informações do mês da prevenção de quedas, os links para essas aulas no YouTube vão estar disponíveis lá nessa comunidade. E ainda para fechar, né, de certa forma, o nosso mês da prevenção de quedas, no dia 26 de junho, que é a outra segunda-feira, eu faço mentorias mensais dentro do meu curso, Método Larissa Viveiro de Prevenção de Quedas. E na segunda-feira a mentoria vai ser aberta para o público externo que não faz parte do meu curso. Então também para receber vai ser dentro do Zoom, e para receber esse link vocês precisam estar lá na comunidade também para receber, porque não é um link que eu vou deixar aberto aqui disponível, porque eu tenho até um limite de pessoas que eu consigo colocar lá dentro do Zoom. Tá bom? Dado todos os recados, espero que vocês tenham uma excelente quinta-feira. Acabei não falando aqui na live, mas hoje é o Dia Mundial também de conscientização contra a violência à pessoa idosa, então é importante a gente lembrar sobre esses detalhes, tá bom? Muito obrigada a cada uma de vocês, cada um que esteve aqui comigo. Uma excelente quinta-feira, o final de semana tá se aproximando. E é isso, gente. O que vocês precisarem, estou à disposição aí pra gente poder conversar sobre todos esses assuntos. Não percam os próximos conteúdos, não percam a semana da prevenção de quedas. E é isso, gente. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.